Bom dia, Eduardo, tudo bem? Quase acordando aí? Na verdade, estou te acordando, né? Desculpe aí, não de tão cedo. É o seguinte, na nossa próxima reunião do dia 25, Eduardo, você, por acaso, poderia participar se nós deslocássemos o horário para as 10 horas da manhã? É que surgiu uma sobreposição de reunião aí, eu estou fazendo essa consulta, tá bom? Eu acho que já é o final das aulas, né? Não sei se ainda tem aula, mas me diga aí se é possível para você, tá bom? Um abraço. Oi, César. Posso sim. Eu tenho, na verdade, duas pacientes, né, que eu atendo nesse horário, mas eu vou pedir para elas, como eu estou pedindo nessa semana, para atendê-las à tarde. E nenhuma delas tem problema, tá bom? Então, você não me acordou, não. Eu acordo sempre às 5:30 da manhã por causa do cachorro, por causa do café da manhã e tudo mais, que aqui parece uma fábrica a minha casa. Mas tá tudo ótimo, viu? Podemos marcar esse horário sim. Grande abraço. Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, professor, tudo bom? Tudo bem. Hoje é um dia curioso, sabe? Bom dia, professor. Bom dia para todos. Vocês Por que sabem por que hoje é um dia curioso? Por quê? Bom, por duas razões. Primeiro que hoje vai ser o nosso último encontro formal, assim como aula. E aula, né? E o outro aspecto é que o assunto da aula estava conversando com o assunto da aula agora mesmo. Quando vocês abrirem lá o arquivo da Tânia Rivera, né, vocês vão ver que era o que faltava a gente fazer. Né? Vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui hoje. Essa ideia de arte contemporânea e psicanálise, conceito de sublimação um pouquinho. Né? Sublimação é um termo bastante universal na filosofia, tem vários autores que tratam, né? De várias maneiras. É um termo que no alemão também é muito antigo, vem da Idade Média, vem na verdade, das experiências alquímicas, né? Da transmutação material das coisas sonhada pelos alquimistas, né? Por exemplo, transformar chumbo em ouro. E de certa maneira é o que a sublimação sempre faz, transforma as coisas em algo mais precioso, vamos dizer assim, do que elas eram no momento anterior. Mas daí a Mas, gente fala em professor, eu seguida. acho que na aula passada nós falamos sobre isso já, não? Ou o professor vai se aprofundar ainda mais nesse assunto? Desculpa, é porque nós vimos o texto da Tânia Rivera na aula passada Não, também. eu pedi para vocês verem, né? Só que aí a Ah, gente acabou trabalhando de um modo muito mais genérico. Eu queria me ater um pouquinho às palavras dela. É isso. entendi. Mas, Então tá bom, não, eu mas pensei só que tinha se confundido mesmo. Obrigado. não, tá certo. É que hoje tem a entrevista com a Tânia, né? Às 11 horas, que eu também tinha avisado a vocês. E aí, eu estava conversando com ela agora. Então, isso que é o curioso, né? A gente não conversa com o Arthur Danto, com o Schopenhauer, né? Antes da aula, para ele dar umas dicas, para eles darem umas dicas para nós. Então, o que eu vou fazer, só vou pedir para vocês um minutinho, que eu fui passear com o cachorro, e aí o momento que eu tinha para escovar os meus dentes, a Tânia me ligou. E aí eu vou pedir só um minutinho para fazer isso, eu já volto. Senão eu fico com aquela sensação estranha, né, de incompletude. Tá bom? Só um instantinho, 2 minutinhos, eu já estou aí de volta.
Boa prova. Então é isto. Cá estamos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver se dá certo. Estão vendo, gente? Sim. Estamos em poucos hoje. Deixa eu ver. Hum, Por enquanto são 9, né? é. É Por uma causa, pena. acho que tá no Mas, ritmo, beleza nessa também. reta final, hoje é sexta-feira ainda. Muitos professores já liberaram, talvez seja isso o clima. Exatamente. Mas enfim, né? Nós podemos dizer também aqui da nossa disciplina, nós estamos no. A gente fica revolvendo o caldeirão, né? E aí as coisas vão para não só para a superfície, né? Mas essas matérias brutas das coisas, elas são transformadas, né? Elas são transformadas em coisas mais delicadas. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o processo. Mas é interessante a gente se ater um pouco a essa definição do Lacan, né? Lacan, psicanalista francês, ele tinha uma opinião um pouco diferente da do Freud a respeito da psicanálise, de como que o contexto do psiquismo individual, vocês podem entender aí a palavra alma também, né? Não no sentido de uma alma una, mas de uma alma múltipla, porque para a psicanálise nós não somos uma unidade, senão uma unidade precária, né? E o que acontece é que é um feixe de tendências, né, o que forma o nosso eu, e não uma unidade, né, propriamente dita, mas essas tendências ocupam a consciência a cada momento, algumas mais estáveis, outras oportunistas, e a nossa consciência é invadida, então, por esses afetos, por esses sentimentos, por essas diferentes maneiras de ser que somos nós mesmos. E das quais nós conhecemos um pouco, mas não conhecemos tudo. E de algumas maneiras de ser, nós não sabemos
grande coisa. Muitas vezes não sabemos nada. Então, às vezes, surgem coisas na nossa consciência para as quais a gente sequer tem um nome, para as quais a gente sequer tem um conhecimento prévio. E aí a gente se surpreende com a gente mesmo, como os outros se surpreendem com a gente. Ah, eu estou sem câmera aqui, me perdoe. Estou fazendo um programa de rádio hoje para vocês. Agora é um programa de... Agora virou um programa de televisão de novo. Deixa eu só voltar aqui, não sei por que não voltou a apresentação. Aí. Mas enfim, né? O nosso psiquismo é essa constelação, né, de possibilidades do ser, da existência, que estão em potência e muitas vezes não encontram, né, meio de acesso nem à consciência nem ao mundo. Muitas vezes certas formas de ser da nossa própria existência efetiva estão obscurecidas, né? E a maneira como Lacan entendia isso era diferente do Freud. O Freud imaginava, né, que a sexualidade estava no contexto, né, do psiquismo como a coisa mais fundamental, especialmente a nossa formação dentro daquilo que ele chamou de complexo de Édipo, né? Então, o complexo de Édipo como relação fundamental entre o bebê e a criança e os seus pais, as formas de afeto e de poder nessa relação. O afeto mais representado pela relação com a mãe, uma relação que é sexualizada, mas não no sentido do adulto, né? É no sentido mesmo de uma simbiose afetiva, né, do bebê com a mãe, da qual é difícil se libertar, exatamente porque é originária, né, ela é primordial. E essa relação primordial, por ser exatamente uma relação inaugural, uma relação que nos lança no mundo, seria uma relação problemática, né? Porque, apesar da importância dela, né, de você ter o conhecimento através do afeto, e desse afeto poderoso, né, sem igual, na verdade, nas relações futuras, exatamente porque a criança ainda não tem essa separação com o mundo, a criança e o mundo são uma coisa só, e é uma relação sexualizada nesse sentido, né? A ideia de um conceito ampliado de sexualidade que não é a sexualidade do adulto, né? É vamos dizer assim, um embrião da própria sexualização no contexto de uma relação ainda na qual sequer existe separação de sujeito e objeto. Então é um afeto total, né? Nesse contexto. E a presença do pai vem para cortar isso, vem para separar a criança da mãe, né? Separar não no sentido de levar para longe, mas no sentido de criar um terceiro, de criar triangular, né? Onde o pai vai representar uma parte de afeto também, mas especialmente ser uma relação de imposição de certos parâmetros, de direcionamento, e logo levar essa criança fere. O Lacan vai dizer que ele não tem
importância mesmo é a linguagem. O que tem... E o Édipo, essa relação triangular inicial, vocês ainda me ouvem? Porque aqui eu tive uma instabilidade no... Deu uma Ouvindo? travada, mas eu pelo menos consegui conciliar as palavras porque eu tenho uma noção do que o professor disse. Não sei se os outros entenderam daí. Aqui pra mim tá parecendo que eu tô ruim também. Não sei se você tá me ouvindo ou não. Tá, beleza, Leandro, obrigado. Ouço sim. O Leandro respondeu aqui também. Eu acho que o Silvio começou a responder também, né? Mas beleza, era só para saber se vocês tinham perdido alguma coisa. Então, isso que o Freud dá tanta importância, né, dá tanto destaque durante toda a obra dele, o Lacan coloca como uma coisa secundária em relação ao universo simbólico de um modo geral. Por exemplo, a linguagem, a cultura, né? Isso estaria, vamos dizer assim, em primeiro plano. E essas relações edípicas estariam contidas nisso, e não o contrário, né? Então, essa ênfase na sexualidade do Freud, ela não é propriamente abandonada pelo Lacan, mas ela é colocada no contexto mais amplo de todas as relações simbólicas. Lembrem dos filmes do Paradianov, né, como a gente falou a respeito daquilo. Então, essa relação que envolve uma iconografia, que envolve símbolos, né, por exemplo, os símbolos religiosos, que envolve todo um contexto mais amplo no qual essa relação triangular está inserida. Por quê? Porque os próprios pais estão inseridos nessas relações mais amplas, né? E quando a mãe e o pai se relacionam com o bebê, via de regra, não é da parte deles uma relação sexualizada, né? Da parte deles é uma relação de cuidado, é uma relação de linguagem, é uma relação de condução, quer dizer, vários aspectos que entram também na análise freudiana permanecem intactos, só que eles, de certa maneira, ficam com um grau menor de importância do que no Lacan do que tem no Freud, né? E quando o Lacan vai falar de sublimação, vai falar também no contexto freudiano, mas já com essa outra riqueza simbólica que de fato, para o Freud, né, não estava talvez tão clara, né, essa relação com a linguagem tão clara. Por isso que para o Freud foi difícil falar de sublimação. Ele sempre tratou a noção de sublimação como uma noção complicada num contexto da psicanálise. Para o Lacan, como ele insere tudo o que acontece com o bebê, com a criança, com o adulto no contexto simbólico mais abrangente, essa relação ela ficou talvez menos obscura, pelo menos no contexto mais manejável dessa noção, no contexto da teoria lacaniana, né? Então, a ideia de que algo se eleva, né? Algo se eleva. Imaginem, por exemplo, a sublimação da água em vapor, né? Quando você ferve a água, agora no inverno é mais caracterizado ainda, né? Porque a atmosfera está mais densa. Então você ferve a água, aquele vapor quase sólido vai subindo, né? Ele é uma coisa que tem uma certa densidade, mas ao mesmo tempo tem essa capacidade para se elevar. Eu vou pedir só mais um instantinho, aqui que a Tânia me fez uma outra pergunta, e vai ser rápido. Só uma respostinha bem rápida aqui. Pronto.
E o fato de isso estar colocado aqui como epígrafe para o texto da Tânia é significativo. Por quê? Porque exatamente porque a sublimação vai se identificar com a transmutação, com a transformação de algo em alguma outra coisa mais viável, mais possível. Por exemplo, eu tenho uma angústia, eu tenho um problema político, eu tenho um problema econômico, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho, né, muitas coisas que eu não consigo eventualmente viabilizar, está tudo se misturando na minha cabeça, só que eu sou um artista, né? Então eu posso transformar tudo isso, e me vem à cabeça imediatamente nomes, né, importantes da literatura, como por exemplo August Strindberg, o dramaturgo sueco, né, que transformou, né, aquelas agruras da vida dele, aqueles problemas, transformou em belíssimas peças de teatro. E é o que a gente vai encontrar, por exemplo, já dito na Poética do Aristóteles, né? Essa ideia da catarse que está no Aristóteles, né? Ela pode ser associada, né, pelo próprio movimento dessa mímese aristotélica que é formativa. Quem acompanhou as minhas aulas no passado sabe que eu situo essa poética do Aristóteles como uma poética formativa, quer dizer, a representação para ele, a mímese para ele, não é simplesmente uma cópia. O artista acrescenta algo de si nessa cópia e é isso que está em jogo, né? E essa realidade que está sendo transformada, de um ponto de vista formativo, vamos dizer com Aristóteles, é o que alcança a sublimação. E a sublimação é mais ou menos assim. A vida real é problemática. Mas aí o que eu faço? Eu transformo tudo isso que é problemático em um objeto artístico que é agradável, que é interessante, que gera um debate, que gera uma apresentação, que gera prazer, que gera alegria, né? E até mesmo, nesse sentido, diverte as pessoas, entretém, né? Não apenas isso, naturalmente, mas tem todas essas possibilidades e, especialmente, né, tira os problemas, tira as análises do contexto, vamos dizer assim, mais fundamental da existência como ela é, né, a dura realidade, e a coloca num outro plano, mais elevado, né? Coisa que a própria filosofia faz também, se vocês repararem, né? Então, são formas de sublimação das coisas, né? E então a transformação seria essa forma, né, de metabolizar, né, que permite que os problemas ocupem um outro lugar, né, um lugar onde eles são finalmente colocados em perspectiva e de algum modo se tornam produtivos, não apenas para aquele que sublima, né, o artista, o filósofo, até mesmo, eventualmente, o cientista ou uma pessoa comum, né, na sua fantasia, né, e isso permite que as coisas alcancem um outro valor, um valor que alcança justamente esse plano simbólico no qual, de acordo com Lacan, nós estamos inseridos. E a Tânia ela começa falando, né, aqui a respeito do Dichter, né, e da Dichtung, que é justamente a criação ficcional, e o Dichter é o criador, né, o autor. É interessante notar que para o Freud, né, quando Freud escreve os estudos sobre a histeria, ainda nem existia psicanálise, ele escolhe uma forma narrativa, não uma forma médica, não é um relatório médico que ele faz,
apesar de ele estar nesse contexto. O que ele faz é uma descrição narrativa do caso. E ele diz que a única forma de alcançar os valores psíquicos envolvidos naquela narração é justamente através de uma forma semelhante à forma ficcional. Esperando aqui que dê uma estabilidade. Deu uma instabilidade, eu parei, tá? Daí tô retornando. Estava falando que o Freud, né, mesmo no contexto ainda da medicina dura, né, ele como neurólogo, no final dos anos 90 do século XIX, já escreve com o Breuer os estudos sobre a histeria, e nesse contexto ele faz uma narrativa dos casos. Né? É um estudo de caso, mas onde a narrativa que ele faz em cima dos estudos de caso, de histeria, é uma narrativa semelhante à narrativa ficcional, como a dos poetas, como a dos romancistas. Né? E ele diz que essa é a única forma de alcançar efetivamente certos aspectos, né, do psiquismo humano, que a dura ciência, no sentido das descrições médicas, dos estudos de caso, por exemplo, de doenças orgânicas, né, não conseguem, quando você está falando daí de problemas psíquicos, né, esse tipo de narrativa médica não consegue alcançar o sentido do que está se passando ali. Então é preciso descrever, e uma descrição mais parecida com as descrições do Dostoiévski, do Marcel Proust, do Machado de Assis, do que as descrições da medicina da época. Então isso aí já é uma coisa que nos faz pensar. Depois, já na psicanálise propriamente dita, próximo aos anos 10, como está aqui nessa página, o Freud começa a trabalhar com a ideia do fantasiar, da fantasia, né? Existe um livro também chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde ele vai fazer essas descrições dos sintomas, né, psíquicos no nosso cotidiano. E ali ele narra, por exemplo, o caso de um rapaz que está fazendo entrevista, que vai fazer, né, uma entrevista de um emprego, e aí ele está caminhando pela rua e começa um devaneio, né? E ele começa a se imaginar já na entrevista, com o futuro patrão gostando dele, e aí ele conhece a filha do patrão durante a entrevista, e aí ele é contratado, daí ele começa a namorar, e daí ele casa, e daí ele herda a empresa. Tudo isso enquanto vai para a entrevista de trabalho. Né? É um devaneio, uma fantasia. E isso para demonstrar que isso não ocorre apenas com os artistas, né? E também na interpretação dos sonhos, né? O que fica claro em relação aos sonhos é que eles também são produções sublimatórias, né? Ou seja, eles nos fazem viver aquilo que na existência comum é problemático, né? Eles possibilitam, né, os sonhos, os devaneios, a realização de desejos. Isso não significa necessariamente desejos de natureza sexual, né? Mas desejos de um modo geral. Então essa é uma, vamos dizer assim, uma forma, né, de sexualização da experiência semelhante àquela do bebê, né, que não é uma sexualidade semelhante ao adulto, né, é uma sexualidade, uma libido, como o Freud chama, que vai produzir, então, esse interesse, né, de sexualizado com os âmbitos fantasiar, das relações que não são relações propriamente sexuais, que vai acontecer um grau de sublimação, ou seja, esse impulso mais brutal, né,
que é um impulso do corpo, ele se transforma psiquicamente em formas de interesse, assim, um tanto até na origem. Aquele, né? Mesmo durante os relacionamentos, elas passam a ter outros sentimentos, né? Sentimentos mais ternos, sentimentos que envolvem amizade com o ser amado, né? E não apenas sentimentos mais, vamos dizer assim, de sexualidade pura e simples, né? E às vezes até mesmo vai atenuando a sexualidade ao longo do tempo e se tornando uma relação de forte companheirismo, de amizade. Então todas as relações, elas tendem a uma certa depreciação da intensidade e encontrar um caminho, né, de viabilização das coisas um pouco mais atenuado, um pouco mais, digamos assim, sustentável, né, ao longo do tempo, e no contexto dessas relações simbólicas, que elas nos exigem um certo nível de sublimação. A própria vida social nos exige isso, e é porque não querem abrir mão da satisfação direta que muitas pessoas são ressentidas. São ressentidas com a sociedade, são inimigos da sociedade, né? Inimigos das leis, inimigos da verdade, né? Elas querem se satisfazer a qualquer custo. Né? Então, assim, você vai ter pessoas no meio da sociedade que são mais brutais mesmo, né? Que elas, por exemplo, querem as coisas e não querem abrir mão delas. Por exemplo, estupradores, né? Por exemplo, ladrões, por exemplo, assassinos. Então, tem que ter uma satisfação direta. Mas mesmo nessa situação, a gente vai ver que existe um certo grau de sublimação. Nós temos um livro, por exemplo, chamado O Diário de um Ladrão, de um francês chamado Jean Genet. Talvez alguns de vocês conheçam. Eu não sei se eu vou encontrá-lo aqui rapidamente. Passando os olhos aqui, para ver se por sorte eu encontro. Não foi o caso. Mas assim, né? Você vê ali que a pessoa simultaneamente é alguém que descreve todo esse mundo mais brutal do ser humano, esse mundo que envolve violência, que envolve mentira, que envolve um monte de coisas que seriam, no contexto, né, de uma civilização, seriam depreciadas e tomadas como más, né? Até mesmo num contexto religioso seriam chamadas de pecaminosas, né? Coisas assim. E ele adota, né, porque ele mesmo vem desse meio, adota uma visão compreensiva disso e de maneira sublimada, no sentido que ele trabalha com o olhar, né, para esse mundo de criminosos, adotando, né, um ponto de vista poético a respeito dele, né, como se ao fazer isso, ele transmutasse esse universo, né, tornasse esse universo, de algum modo, viável artisticamente. Né? Ele metaboliza aquilo e nos devolve de tal forma que a gente também acaba convivendo com aqueles personagens dele, que são, na sua maior parte, criminosos, policiais, coisas assim. E outros criminosos, né, porque ele também sai desse contexto, para se tornar um dos maiores escritores de língua francesa e segundo o maior prosador do século XX em língua francesa, né? Maior prosador em língua francesa do século XX, segundo Sartre e Jean Genet. Pode ser, pode não ser, mas a gente já entende, né, por aí como isso é interessante. Por que que o Sartre se interessa? Né? Porque ali há um caráter existencial profundo. E quando a gente fala assim, né, de um caráter existencial profundo, a gente percebe então sublimado ali, né? Nós não vamos entrar
efetivamente nesse meio de criminosos para saber como ele é. Nós vamos ler o livro do Jean Genet. Então isso entra no universo simbólico, é tomado de uma certa forma pelo Jean Genet, e ele descreve isso no livro, né? E assim, esse universo pode vir até nós transformado em um bem artístico, em um livro, em um romance. Assim como os casos do Freud lá dos estudos sobre a histeria são tratados também dessa forma, né? Então, essa frase da Tânia aqui, né? O fantasiar faria de cada um de nós um poeta, um artista, é bem verdade, assim como nós sonhamos também. O sonho é uma produção artística do nosso inconsciente. O sonho expressa coisas de modo simbólico, assim como um símbolo de alguma natureza, né?
Oi, desculpe, gente. Me derrubaram aqui da. Imaginou se a gente estivesse na sala de aula, né? E de repente a gente sumisse assim, na sala de aula física. Mas acho que agora voltou mais estável, parece. Quer dizer, essa é uma impressão por esses poucos minutos, né? Mas Eu acho que eu vou parar de compartilhar o arquivo, porque certamente isso ocupa mais a banda, né, da conexão. É. Mas eu, assim, eu tenho esse projeto, né, de escrever um roteiro, né, baseado nessas experiências virtuais nossas aqui do, do período pandêmico, né, e colocar isso como uma comédia na vida real, né. Então, assim, como seria se o mundo real fosse o mundo virtual? Esse mundo do Zoom, do StreamYard, desses outros ambientes, né, virtuais, onde de repente você é desconectado, né? se bem que filosofando em cima disso, todas as nossas relações são virtuais, até mesmo as pessoais, né? De certa forma. É, Ó, você vê aqui. sim, mas você não se desmaterializa de repente, né? Você está Sim, sim, não, eu sentado falei no brincando. café com alguém, segurando uma xícara, de repente você desaparece e cai a tua xícara do chão, porque caiu a tua conexão. Se bem que os meus amigos falavam que isso eu não sei porque eu tava em outro estado daí, né? Que quando eu bebia demais, eu desaparecia. É pessoal que eu saía É, andando, ia e é. quando me dava por conta, eu tava em outro lugar completamente diferente daquele que eu deveria estar. Então eu voltava para casa daí. É, Sim, várias vezes fiz isso, bem é, louco. mas essa é uma forma ainda que se alguém observar o teu corpo em movimento, né, vai perceber você levantando e indo embora, né? Nesse caso, não, você simplesmente começaria a falhar, né, e desapareceria. Tem várias características, né, desse mundo virtual que, se fossem transpostas diretamente, né, para o mundo real, seriam características engraçadas, assim, né? Que, por exemplo, a simultaneidade de estados, né? Você estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo, né? Por Uma exemplo, coisa ao engraçada, invés né, professor? Ah, não, eu ia falar que uma coisa engraçada é que você vê nós já percebeu que nós temos comportamentos diferentes na internet e fora da internet. Isso é até evidente, né? É engraçado que tem pessoas que as mesmas pessoas elas estão brigadas na internet, só que na vida pessoal elas se dão bem, assim. Tipo, é uma coisa que eu, quando eu era adolescente, no começo da internet, quando ela começou a se propagar, achava esquisito, né? Agora eu já me acostumei, né? Eu falo assim, nossa, é interessante, né? Tipo, a mesma pessoa é de um jeito completamente diferente na internet e pessoalmente. é, tem coisas que são assim, né? Por exemplo, quando as pessoas falam mal pelas costas, é porque a pessoa não está diretamente presente. Então, de certo modo, para elas tira o peso, né? De falar mal, porque a pessoa não está presente, então não se sente constrangida, né? E na internet parece que isso tem um efeito semelhante também, né? Que as pessoas, por estarem online, elas acham que estão protegidas ou que não tem problema falarem as coisas, né? E às vezes muito pelo contrário, né? Mas, enfim, isso é só um projeto. Do ponto de vista, né, da sublimação que a gente estava falando, então nós temos essa característica interessante, né, que é fazer um novo caminho, né? Fazer um novo caminho, um caminho onde as coisas se tornem possíveis, se tornem viáveis, né? Então, o caminho da sublimação por exemplo, assim, você tem interrompido, né, um caminho, por exemplo, você se apaixona por uma pessoa, tal, e essa paixão, por exemplo, ela não é viável, né? Porque a pessoa não gosta de você, porque a pessoa vive em outro continente, porque a pessoa morreu, qualquer coisa pode acontecer, né, com alguém que se apaixona. E aí, no entanto, o que a pessoa faz? Ela escreve um romance a respeito daquela experiência, como de fato ocorre, não apenas com experiências amorosas, mas experiências de todos os tipos, né?
existem narrativas, até mesmo apócrifas, assim, cujo autor é desconhecido, que são muito boas e que estão nesse sentido, né? Existe um texto chamado Romance com Cocaína, que é um romance escrito em primeira pessoa, uma narrativa, né, de um russo sobre as suas experiências de encantamento e destruição a partir, né, de uma experiência radical de vício com cocaína na Rússia do século XIX, do tempo do Dostoiévski. O que ele faz ali? Ele faz uma sublimação daquela experiência trágica, né? Uma experiência que literalmente destrói a vida da pessoa, todos os alvos que ela tinha. Outro cara que faz isso, mas ele não é desconhecido, é um poeta, um romancista muito conhecido, chamado Thomas de Quincey, em inglês, escreveu Confissões de um Comedor de Ópio. Comedor porque o ópio era vendido em farmácias na Inglaterra vitoriana em formato de bolinhas. Bolinhas como se fossem assim de cera, né? Por causa da consistência do ópio. E ele estava com uma dor de dente, vai lá e pede um remédio e o farmacêutico dá ópio para ele. Ópio é aquilo de que você faz a morfina, a heroína, né? A codeína dos remédios para asma, coisas assim. Era vendido assim na farmácia sem receita médica, né? Naquele tempo. Ainda não se tinha uma legislação sobre isso. Ele vai lá e compra tal, e daí ele começa a ter os delírios e as alucinações opiáceas e acaba com a vida dele. Ele ia ser um economista, tinha a pretensão de fazer uma teoria econômica para superar a do Adam Smith, né? Num outro contexto, né? Não se sabe nem o que ele pretendia fazer, né? E até que ponto isso era uma fantasia dele ou algo plausível, né? Mas o fato é que ele tinha essa ambição e com o vício ele literalmente passa a não fazer nada da vida, né? Então ele passa a viver muito na fantasia. Bom, o mundo ganhou um poeta, um literato, né, que tem esses livros belíssimos, né? Entre eles esse livro confessional sobre a própria experiência trágica dele. Então há livro do Baudelaire sobre o Thomas de Quincey que eu li, que é um relato do comedor de ópio. Os Paraísos Artificiais são conferências proferidas pelo Baudelaire na Bélgica. Ele foi contratado para falar para os belgas. Inclusive ele ficou muito ressentido com os belgas porque teve pouca audiência, né, nessas conferências que ele fez, e elas viraram esse livro. Enfim, essas experiências, né, também são bastante narradas pelo Baudelaire, uma excelente lembrança. Mas o fato, né, é que essas coisas que elas são vividas no corpo, que elas são vividas na experiência, elas são doloridas, né? O presente nos cobra um preço, porque o presente dói, o presente é algo que nos faz sofrer, né? Viver na realidade, viver no presente, é sempre um preço a ser pago, né? E quando a pessoa se refugia, por exemplo, numa atitude escapista, ela, de certo modo, obtém uma satisfação disso, né? Agora, quando ela, de fato, produz alguma coisa, produz uma obra, então ela vai num outro nível ainda, que é transmutar aquela experiência de dor, de sofrimento, de fracasso, em algum bem que, de fato, acaba se incorporando ao mundo simbólico e, portanto, é admirado, é amado. A gente convive com essas obras, né? O De Quincey escreveu isso no século XIX. Tem essa outra obra que eu citei, que também é escrita no século XIX. E apesar de não ter autor, ela persiste, ela continua
entre nós, né? Ninguém sabe quem foi o autor. Se não me engano, até existem especulações a respeito disso, mas não se sabe exatamente. E o interessante é assim que os livros eles narram o encantamento, né, com aquele mundo, e depois toda a derrocada do indivíduo com relação às suas expectativas de existência, né, no amor, no trabalho, nas realizações, a destruição daquela pessoa que é, e ela, de certa maneira, vai renascer na obra, né? Então, essa obra já como uma sublimação da experiência, né? Então, é óbvio que as pessoas não querem passar por tudo o que esses personagens passaram. Assim como as pessoas não querem ir para o inferno do Dante, né? As pessoas leem o livro. É preferível ler o livro do que ir para o inferno, né? No sentido literal da palavra, né? Visitar os círculos do inferno, literariamente, né? É algo que pode ser interessante, mas você estar lá, né? Passando por todos aqueles pesadelos, né? Do pós-morte, no inferno, não é exatamente o mesmo tipo de experiência, muito pelo contrário. Porque onde você está realmente vivendo, por exemplo, uma guerra, você pode transformar essa guerra numa experiência poética. Um filme, Além da Linha Vermelha, por exemplo, agora eu esqueci o nome do cineasta, mas é só vocês procurarem aí no Google, Além da Linha Vermelha, cineasta que fez diversos filmes fascinantes, todos os atores americanos desejaram trabalhar com ele, e ele ainda continua fazendo filmes, ele é um cineasta meio sazonal, só esqueci o nome dele. Mas Além da Linha Vermelha, por exemplo, é um filme que retrata a guerra, mas ao mesmo tempo há uma narrativa estética muito forte, visualmente, e também uma narrativa poética no texto, né? Então há um envolvimento muito diferente do que seria se você estivesse numa trincheira, atirando e recebendo tiro de um inimigo. A adrenalina, os feridos, os amigos morrendo em volta, nada agradável, né? No entanto, a obra que resulta disso, ela é admirada, né? E ela metaboliza aquela experiência terrível da guerra num contexto onde ela deixa de ser terrível em si mesma, embora ela fale do terrível, fale daquilo que é doloroso, desagradável e destruidor, né? Embora ela fale disso, ela eleva isso a uma categoria bem diferente. Assim como a narrativa da Guerra de Troia, né? Por parte desse poeta mítico, né, chamado Homero, que ele mesmo tem a sua existência nebulosa, né, no passado remoto, e fala de acontecimentos mais remotos ainda, e de modo tal que, ao justamente o recuo histórico, a distância, acaba incluindo na narrativa elementos. Imagine a narrativa da Guerra de Troia passando de boca em boca, sendo uma narrativa oral, e aí as pessoas que vão contando vão acrescentando. Aquiles, que poderia ser um guerreiro forte, ágil, poderoso, acaba se transformando quase num super-herói, né? Por quê? Porque quem conta aumenta um ponto, né? Vai exagerando. É que nem a história de pescador, né? O cara ele pesca uma sardinha e de repente vira um dourado, né? Ele pesca um lambari e de repente vira um dourado, né? Ou um tubarão, né? Ou um peixe-espada.
e ele luta com aquele lambari, né? Na narrativa vira luta com peixe-espada, com tubarão, né? Por quê? Porque a transposição para o plano narrativo, né, admite essa formação. Se você pensar nisso ocorrendo involuntariamente, né, nas narrativas orais, até chegar nesse Homero, tanto tempo depois, né, essas narrativas já poderiam estar totalmente transformadas, né, totalmente à mercê da fantasia das pessoas e incorporando conteúdos simbólicos, né, que, de certa maneira, vão, inclusive, definir culturalmente a Grécia Antiga, a Grécia na qual viveram Sócrates, Platão e Aristóteles, bem como Sófocles e todos os dramaturgos gregos, né? Então, a importância da sublimação é essa, né? Essa transformação daquilo que é concreto, daquilo que é real, daquilo que em si mesmo é doloroso, difícil de viver. Schopenhauer diz assim: as coisas são belas de ver e difíceis de viver, né? Pensem no Strindberg, dramaturgo sueco, vivendo uma existência miserável como dramaturgo, não tinha trabalho. Quando ele tinha que, para publicar um livro, ganhar algum dinheiro com aquilo, ele tinha que escrever o livro antes. E se ele tivesse numa crise de criatividade? E se ele tivesse problemas com as suas esposas, né? Porque ele casou diversas vezes, teve diversos filhos, aí não tinha como pagar a pensão, daí não tinha como alimentar as crianças, daí a esposa brigando com ele, tudo aquilo, e ele, de algum modo, acaba absorvendo, né, uma antropofagia, né, ele absorve essa experiência e nos devolve ela no formato justamente de peças de teatro redentoras que simultaneamente o elevam à categoria de maior autor sueco, né, e dão viabilidade para a existência dele. Não sem um elevado custo existencial para produzi-las, né? Então é um fenômeno muito curioso, né? Porque simultaneamente ele dá a passagem às coisas que antes não tinham viabilidade, ele permite que essas coisas finalmente existam, né? De alguma maneira melhor, de alguma maneira facilitada, né? Mas também há um elevado custo para produzir essa sublimação, né? Então são tarefas hercúleas, né? São tarefas complicadas. Primeiro, porque o cara ele tem que ter uma capacidade para fazer isso, né? Freud, por exemplo, vai dizer que a capacidade para a sublimação é muito variada de indivíduo para indivíduo. Nem todo mundo é capaz de sublimação como os poetas são, como os artistas são, como os filósofos são, né? A maior parte das pessoas vive numa existência mais concreta, mais material mesmo, mais egoísta, mais narcisista, né? Que exige mais a realização concreta das coisas e não consegue ter essa existência mais espiritualizada, que, por exemplo, algumas pessoas religiosas são capazes de ter também, num outro jeito, num outro sentido, né? Porque não há uma única forma de sublimar. Então, a experiência ascética, por exemplo, é uma forma, nesse contexto, é uma forma de sublimação. Não a única possível, né? É uma experiência mais íntima, né? Não tem essa mesma capacidade que a obra artística tem de comunicar, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes serve de inspiração também.
né? Uma outra forma de sublimação, né? Que, por exemplo, acaba atingindo, né, outras pessoas pelo exemplo, né? Pelo exemplo, por exemplo, da atitude. São Francisco de Assis, Jesus, né? Pelo exemplo, acabam permitindo, né, que outras pessoas também possam, de algum modo, usufruir dessas formas sublimatórias da existência. Diga. Oi, professor, só queria perguntar com relação à sublimação dos artistas. Assim, como o professor está falando que tem o delírio coletivo, né? Nós vemos hoje em dia, Uhum. por exemplo, que anteontem a capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, postou uma foto dela no Instagram tomando a vacina. E os seguidores dela falaram assim, você nos traiu, você inseriu o chip comunista, agora o Bill Gates vai poder te monitorar, tudo mais. Esse delírio não pode ser considerado uma forma de sublimação, ou ele é real porque as pessoas veem isso como a realidade delas, então, portanto, eles não estão sublimando. Exatamente. É isso? Pois é. Ah, tá. Porque essa concretude é psicótica, né? Ela não é realmente sublimatória, né? Porque seria sublimatória, né, se eles fossem capazes de entender que isso que eles manifestam como coisa concreta é o desejo deles, uma fantasia delirante, né? O artista, ele escreve ou filma a sua fantasia delirante e diz para as pessoas, ah, isso aqui é um poema, isso aqui é um né, o Inácio de Loyola Brandão, né, o livro Zero, né, que tem essas distopias aí também, lá nos anos 70, antevendo, né, o futuro, de certo modo, na época era uma coisa assim implausível, né? Mas George Orwell também, né? Isso é projetado na fantasia do artista como uma coisa plausível, né? Um universo plausível. Podemos chegar nessa situação um dia. Bom, 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Quer dizer, pega uma coisa assim que é um plausível concreto, mas ao mesmo tempo compreende isso como uma fantasia, né? No caso dessas pessoas, não. Elas vivem, né, literalmente a parte da realidade, né, numa psicose coletiva. Elas mesmas não são psicóticas individualmente, mas elas embarcam numa narrativa. É como se a gente, ao ler a Ilíada do Homero, de fato acreditássemos que um dia existiu um Aquiles daquele jeito. Isso, Matheus. Entende? Não, sabe, é uma coisa que tá num ambiente de fato delirante. Não é sequer uma ideia da razão, né? Assim, no sentido kantiano, que, bom, essas coisas elas não podem ser aferidas no universo concreto, né, no mundo material, mas elas podem ser supostas. Não é isso que essas pessoas estão fazendo. Elas estão dizendo que isso é isso mesmo, que tem o chip, que é o domínio da Microsoft, que é um monte de bobagem, né, que são transformadas em coisas efetivas, né, como se fosse. Só que daí, olha que curioso. Olha que curioso. O delírio, enquanto delírio, né, não existe. Mas as pessoas que deliram existem. Portanto, elas influenciam a realidade com o delírio delas. Né? Ou seja, um bando de gente delirante junta produz o quê? Realidade. Não é uma realidade sublimada, certo? Não é uma coisa que vá fazer a civilização avançar, compreender. Mas nada obsta que qualquer um de nós, você, por exemplo, escreva sobre isso e transforme essa gente, né, em si mesma tão deplorável, né, em personagens
que nos permitirão, né, compreender essa realidade na qual nós estamos inseridos, né, e, de nossa parte, sublimar. Percebe o interesse da coisa? Bom, uma guerra atômica, ainda que parcial, Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, produz atrocidades, campos de concentração, por exemplo, né, também. No caso, o Alain Resnais, cineasta francês, trabalha com os campos de concentração nazistas, com as imagens efetivas produzidas pelos americanos quando avançando, né, e também pelos russos, tal, mas eu acredito que as imagens do cineasta tenham sido as imagens produzidas pelos americanos. O que o Patton, por exemplo, que foi o general que entrou lá em Auschwitz, né? Por que ele fez questão de filmar tudo e de chamar todos os habitantes da região para ir olhar aquilo? Porque aquele horror era inimaginável. Até hoje não existe uma representação efetiva do que aconteceu lá dentro, porque isso não foi filmado. O que foi filmado foram as pilhas de cadáveres, as pessoas totalmente, né, degradadas pela fome, pelo isolamento, pelo medo, né, pelo terror daquela situação. Isso foi filmado. Mas há o irrepresentável no meio de tudo isso. Então, que é exatamente o que de fato aconteceu e que não foi filmado, né? No entanto, isso vem aí pro filme do Alain Resnais. Inclusive, o artigo que eu passei para vocês no grupo do WhatsApp é exatamente sobre isso, né? Sobre, no caso, o Beuys, o artista alemão, né? Um neoconcreto, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai transformar tudo aquilo, né, numa performance visual que, de certo modo, é um teatro, de certo modo, é um quadro vivo, né, uma pintura viva, e que há a interação do público com aquilo, e que ele usa elementos dessa experiência, né, como, por exemplo, a graxa e os cabelos, né. A graxa era utilizada a partir da gordura humana produzida nos campos de concentração, para servir justamente de graxa para as botas dos nazistas. E os cabelos eram utilizados para tecer. Então, vocês vejam a apoteose da racionalidade, né? A apoteose da racionalidade. No entanto, uma racionalidade perversa, psicótica, né? Uma racionalidade que não tem compaixão. E é isso que aparece lá no filme do Alain Resnais, é isso que aparece na obra do Beuys. E isso é uma forma de sublimação do horror, né? Bom, é possível sublimar tudo aquilo? Bom, provavelmente não, né? Há um resto, né? Há algo de indizível, há algo de não nomeável. No entanto, o esforço sublimatório, né, é um esforço de aceitação, é um esforço de compreensão, é um esforço de recolocação das coisas num outro patamar, num outro nível. É por isso que aquela citação lá do Lacan, né, elevar as coisas que estão embaixo, né? Trazer o inferno da existência, por exemplo, não apenas o inferno, né, mas as coisas difíceis de um modo geral, mas o inferno com certeza, o inferno da existência, para um plano no qual ele possa ser
assimilado, possa ser incorporado à existência, né? Quando o escritor escreve a lenda da Fortaleza Surami, e depois quando o Paradianov faz o filme, isso já é uma realidade sublimada. O que ocorreu mesmo, né, e ocorria com muita frequência nessa região do mundo, que é um corredor, né, Turquia, Armênia, Geórgia, é um corredor, ali passa de tudo. Passou Gengis Khan, passou Shah do Irã, passou o Império Romano, passou todo mundo, né? Os russos, o Império Soviético, né? E assim sucessivamente. No ano de 1200, a Polônia era muito forte, também teve uma postura imperialista em relação à Rússia, em relação à Armênia, em relação à Geórgia, e assim sucessivamente, né? Então, isso é real, isso é concreto, é doloroso. Você vê a tua cultura sendo invadida, né, sendo, enfim, gerando uma resistência cultural também. Mas isso, quando vai para a obra de arte, né, encontra um caráter universal. Isso pode ser compreendido, pode ser metabolizado pelas pessoas, né? Então, é essa a importância da arte, né? Ela nos dá mais coração, ela nos dá mais compreensão da existência, e ela nos permite visualizar, viver coisas que em si mesmas são degradantes, mortíferas, destrutivas até dizer chega, e colocar essas coisas num patamar mais elevado, né? Com valores estéticos, enfim, com um potencial de comunicação e de troca afetiva do artista, por exemplo, do escritor, do cineasta, com o seu público, que também faz o mesmo movimento sem a necessidade explícita de ir viver aquelas coisas no concreto. Então, a arte, nesse sentido sublimatório, permite que nós tenhamos, e isso já está, de certa maneira, no Aristóteles, para vocês verem como isso é uma percepção antiga, né? Isso já está potencialmente na ideia de catarse, né? do Aristóteles. Aquilo que acontece tragicamente, que em si, né, conduz a um destino inefável, né, uma coisa em relação à qual a gente tem que se resignar, num outro sentido, e aí Nietzsche, né, vai ser muito importante com os conceitos de Apolo e Dioniso, né, como ele trabalha, vai ser possível, né, através desses valores artísticos, metabolizar e superar aquela condição de sofrimento e recolocar isso no plano de um efeito civilizatório, né, que a própria arte proporciona. É isso. Assim, eu encerro aqui essa minha fala. E gostaria de pedir a vocês, né, como um ato final, assim que, se vocês puderem ter a gentileza, né, de fazerem aí uma pequena apreciação da disciplina, espontânea, não é uma tarefa, né, para entregar isso junto com o artigo de vocês, colocando os pontos favoráveis e desfavoráveis no contexto enfim, né, da experiência que vocês tiveram aqui comigo. Eu sei das dificuldades que todos nós estamos tendo, né, com esse formato, dificuldade adaptativa e tudo, mas eu acho que para que a gente consiga, né, fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né, em relação a transformar isso num material depois
com valor didático e tudo mais, essa apreciação se torna importante, inclusive nos aspectos negativos do que possa ter ocorrido para vocês e que, de alguma forma, né, não tenha sido produtivo ou tudo mais. Diga. Oi, professor. Antes de encerrar a aula, até porque nós temos outra aula, né? Claro, sim. O Erasmo havia falado, acho que não só o Erasmo, teve mais pessoas que falaram se o professor podia abrir o link no Blackboard para nós postarmos daí como que é o nome? O nosso artigo, né? O professor Eu falou que ia ver. preferia. Eu não consegui olhar esse negócio, então eu Aham. queria pedir para vocês me enviarem por e-mail, até mesmo por WhatsApp. Ah, Simplifica, sim. Estava tá? por mensagem. Ah, tá bom, então manda por É. mensagem. Sim. Isso É aí que eu não sei se os outros vão saber, tem que avisar daí. é, na verdade é uma dificuldade, né, que eu tive, porque nós, assim, basicamente nós temos algumas questões, às vezes, que nos invadem, né? Nós tivemos a avaliação quadrienal da CAPES na pós-graduação, e isso foi muito custoso, porque a gente teve que rever 4 anos de trabalho, né, durante esse semestre. Tivemos que elaborar coisas com essa finalidade, tivemos que acompanhar o César Candiotto, né, o coordenador, nesse esforço, né? Não podemos deixar, né, ele se sobrecarregando sozinho. Então foi um semestre meio atípico, né, desse ponto de vista. Então eu tive algumas dificuldades, né? Então peço desculpas por isso, né? Mas eu acho que dá para resolver isso da forma mais fácil, né? Inclusive, eu vou encerrando aqui, eu já mando uma mensagem lá no Black mesmo, tá? Para que vocês tenham essa orientação final. Em todo caso, Maravilha. agradeço, tá? Então, A até vocês. sexta-feira da semana que vem, envia ou antes? Eu vou tentar enviar antes, né? Vou ver se esse final de semana eu dou uma acelerada no Assim, resto, porque eu tinha uns trabalhos, sabe? muitas pessoas pediram, né, um pouco mais de prazo. Veja, enquanto a gente tiver na validade aí do semestre, né, que ainda não tenha que postar as notas em definitivo, enfim, mas entendam também que quanto mais tarde vocês enviarem as coisas, mais difícil fica para mim, porque aí eu né, não vou conseguir, muitas vezes, fazer uma apreciação devida, né? Muito embora, no nosso caso, essa apreciação ela vai continuar depois, né? Então eu vou pedir que vocês não saiam também do grupo do WhatsApp, tá? Obrigado, Gabriel. Eu vou pedir que vocês não saiam, se vocês puderem, né? Se vocês fizerem essa gentileza, não saiam do grupo do WhatsApp para que a gente possa continuar se comunicando além do semestre com facilidade, tá? E agradeço muito a vocês, enfim, né, a disposição geral para os trabalhos, sabendo das dificuldades, especialmente daqueles que têm, como o Gabriel, a necessidade de fazer o TCC e tudo, né? E de minha parte eu tento sempre ser conciliatório com as dificuldades de vocês, né? Mas peço também que vocês tentem evitar chegar muito no limite lá, se puderem, né? Para que eu não tenha tantas dificuldades assim, né? Porque deixa a gente muito... Pode rever, não há problema, tá? Maravilha, então, professor. Tentem... Obrigado pela aula. E antes de dar tchau, eu vou enviar então pela mensagem e, inclusive, eu vou falar um pouco do que a gente comentou nessa aula, né? Inclusive, tem 2 pontos, professor. A gente fala da banda Divo, né? Eu vou usar a banda Uhum. Divo para expressar aquilo que eu desejo, né? E É, vou usar essa questão da sublimação, porque eles têm muita sublimação ali, né? O professor sabe que é uma é. banda extremamente satírica, né? Então, eu vou usar Sim, claro. essa questão também. Vai ser. Acho que vai E ficar legal, tomara. ela é uma banda que é interessante do ponto de vista é uma banda declinista, né? O próprio nome da banda é um nome declinista, né? Que, Com enfim, que a certeza. civilização caminha para a entropia, né? E nós somos um exemplo disso. A própria banda é um exemplo, né? Da civilização indo para o buraco. Isso é muito senso de humor, né? É muita sublimação. Então, um Engraçado abraço também, para porque, como vocês. eu falei pro professor, é uma banda do começo dos anos 70, né?
E ele 63, que fez sucesso nos anos 80, no caso, né? 80 Mas é, não, exatamente. não sucesso também, né? Mas enfim, foi um sucesso, porque teve outras bandas do estilo que fizeram mais. E tem uma entrevista que eu vou anexar ali como fonte também, que eles falavam de vez em quando, né, que as músicas deles são totalmente, né, antinazista, antifascista, porque nessa época Sim. ainda estava muito forte esse sentimento, porque tinha recém acabado a Segunda Guerra, né? E eles falavam nas entrevistas que eles eram nazistas e fascistas, só que não no sentido deles serem mesmo, mas para mostrar o quão ridículo que era ser Claro. uma coisa dessa, sabe, que defender essas ideias. É declinista, né? Justamente. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado a todos, a todas, viu? E transmitam também para os que não vieram hoje esse meu agradecimento, tá? Tchau para vocês. E às 11 horas, quem puder, obviamente, né, guardadas as dificuldades, assistir a entrevista com a Tânia, assista. E quem não puder, visite o canal depois, se puderem, né, para ter essa experiência, tá bom? Abraço para todos, para todas, e até a próxima. Maravilha, fiquem bem.